Quero louvar ao Senhor, para sempre te adorar. Quero orar a ti, exaltar seu santo nome. Quero servir a ti, ter um coração puro e ser um vaso moldado por ti, Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versos 10 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Fé ou observância da lei? Esse trecho nos adverte que o pecador precisa fazer todas as coisas prescritas pela lei. Ao mesmo tempo, nos lembra que seus rígidos preceitos, não sendo cumpridos, coloca o homem debaixo de maldição. Porque somos pecadores e quebramos a lei, e por isso precisamos reconhecer a necessidade de um Salvador, através do qual somos salvos pela sua graça, através da fé. Por isso Paulo, que conhecia bem o que a lei nos diz, inspirado pelo Espírito Santo, nos lembra: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. E a maldição é decorrente da nossa incapacidade de cumprir os mandamentos requeridos pela lei. É inútil alguém esperar uma bênção procedente da lei, porque pela lei ninguém é ou será justificado perante Deus. Porque ninguém em toda a história foi capaz de cumpri-la totalmente, exceto Jesus. Portanto, a bênção é procedente da fé em Jesus. Como está escrito, Paulo diz: o justo viverá da fé, ou pela fé. Ninguém vai conseguir chegar ao céu observando a lei. Como já disse, somos incapazes de cumpri-la totalmente, ou mesmo os 10 mandamentos, pois eles não foram entregues com esse objetivo. Nós já vimos que Abraão, o pai da fé, ou o pai da nação israelita, a quem Deus deu a lei, ele, Abraão, foi salvo pela fé e não pela prática da lei. A lei é como um espelho que reflete quem somos verdadeiramente e até as manchas que temos, mas é incapaz de remover as manchas. A lei revela que somos impuros, mas não é capaz de remover nossas impurezas.
e nos coloca na condição de necessitados de um Salvador. Foi para isso que Jesus veio. A fé torna, deste modo, o Evangelho superior e nos conduz à salvação pela graça e revela que nossas falhas, além de imperfeitas, nossas obras, ou melhor, nossas obras, além de imperfeitas, são insuficientes. Portanto, está declarado pela própria lei, em Deuteronômio 27 e 26. Paulo está citando em Gálatas 3:10, Deuteronômio 27, 26. Quando ele diz, porque está escrito, a própria lei declara, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão prescritas ou escritas no livro da lei para fazê-las, para praticá-las. Então, se nós queremos bênção em nossa vida, nós precisamos reconhecer que precisamos de um Salvador, que precisamos da graça de Deus. Pois se insistirmos pelos nossos próprios meios obedecer à lei, seremos malditos ou colheremos maldição para a nossa vida, pois somos incapazes de cumpri-la integralmente, de cumpri-la totalmente. Então nós temos aqui uma palavra bem contundente, bem forte, para mostrar claramente que não somos salvos pela prática da lei, mas pela fé no sacrifício daquele que foi o único que obedeceu totalmente à lei de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É pela fé no sacrifício de Jesus que nós alcançamos a salvação, não pela prática ou obediência da lei, mas pela fé em Jesus. Porém, quem desejar viver na prática da lei, viverá pela lei. Porém, o próprio Paulo, mais adiante, no capítulo 5, versos 3 e 4, ele nos diz: de novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar. Circuncisão era um aspecto da lei. Então, todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Você quer seguir um aspecto da lei? Os judeus, naquele momento em que Paulo escreveu a carta, queriam colocar a circuncisão como aspecto da salvação. Paulo diz: se você quer guardar um aspecto, seja sábado, seja a circuncisão, seja as leis que envolviam questões alimentares, vestimentas, quer guardar qualquer aspecto da lei, deve guardar a lei completamente. Porém, ele nos alerta logo em seguida: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. A maneira de sermos alcançados por Deus é reconhecendo que somos incapazes de cumprir a sua lei e precisamos de um Salvador que nos resgate e nos dê condições de fazer a sua vontade. E para isso precisamos reconhecer que somos pecadores e não temos condições de alcançar a salvação, a não ser pela fé
no sacrifício de Jesus. Deus determinou que a vida nos vem através apenas de um dos princípios, e não da mistura dos dois, lei e graça. Estes dois princípios são mutuamente exclusivos. A lei não provém da fé, e a fé não provém da lei. É isso que Paulo, inspirado por Deus, está dizendo nesse trecho que acabamos de ler em Gálatas 3, de 10 a 12. Ouça de novo o que o próprio Paulo nos diz em 2:21 dessa carta: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Não desvalorize o sacrifício de Jesus, tentando seguir a lei e Cristo ao mesmo tempo. Não viva debaixo de maldição. Viva debaixo da graça de Deus. E quem vive pela fé na graça de Cristo, certamente, compreendendo essa graça, vai se esforçar para viver como Jesus viveu e andar como Ele andou. Que Deus te abençoe. Ter